O Governo Federal, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc, apresentam uma produção 3 Tabela Filmes, em coprodução com a Arpoador Filmes. Olá, eu sou Miguel Pchevodovski, argumentista e diretor do documentário Carnaval e Política, que está em finalização e teve seu primeiro corte viabilizado nesse edital. Eu vou contar nesse podcast como foi o processo de realização desse trabalho, desde a ideia inicial até o primeiro corte, que é onde nós chegamos agora. A ideia surgiu após eu assistir o desfile da Mangueira de 2019, com o enredo História para Ninar Gente Grande. E o samba, inclusive, é belíssimo e se chama A História que a História Não Conta. E ele fala da história de índios, negros e pobres que a história nunca acrescentou nos livros didáticos. Fala da resistência e dá um outro olhar para as figuras ditos nossos heróis nacionais. Esse enredo, ele mostra que a história oficial vem fazendo um recorte do ponto de vista dos dominadores, E o desfile faz uma revisão do papel dessas figuras, da Princesa Isabel, do Anchieta, do Dom Pedro I, do Deodoro da Fonseca, dos bandeirantes. Toda a história é um filtro, obviamente conta sempre por um ponto de vista, e por isso acontece periodicamente que as histórias dos países, das culturas, são revistas. E, nesse sentido, a escola de samba ela tem um papel muito importante, porque não há um desfile de escola de samba que não traga personagens novos da nossa história, fatos desconhecidos até então. E eu acho que todo carioca que já teve num desfile de escola de samba já aprendeu alguma coisa ou ouviu falar de uma coisa nova a partir daquele desfile. E esse desfile da Mangueira fazia então essa revisão da história, trazendo heróis índios, negros, pobres que lutaram pelo povo, ao lado do povo, chegando até os dias de hoje com a Marielle Franco, que tinha sido assassinada no início de 2018 e que até hoje a gente não conseguiu saber quem foram os verdadeiros mandantes desse crime. Esse desfile que eu assisti pela televisão, ele me impactou profundamente. E ele foi a chama inicial para eu ter o desejo de começar a pensar nesse imbricamento da escola de samba com as diversas situações políticas que ela passou ao longo da sua história, desde que apareceu na década de 30. E eu costumo frequentar os ensaios da Mangueira, não digo todo ano, mas sempre que posso, nos anos que posso, eu gosto muito de ir nos ensaios da quadra. Eu sei a potência da Mangueira, como cultura. E exatamente naquele ano de 2019, era um ano que eu estava um pouquinho afastado do carnaval, porque eu estava lançando o filme Amazônia, o Despertar da Florestania, que eu tinha recém-terminado e co-dirigido com a minha amiga Cristiane Torlone. E a gente estava nessa temporada de lançamento e eu estava um pouco afastado do carnaval e também bastante decepcionado e até triste com o panorama político do país, que havia, enfim, feito uma eleição repleta de fake news e estava tendo um recrudescimento de uma série de políticas excludentes também. Isso tudo me deixou um pouco à margem do que estava acontecendo no país, naquele momento. Então a Mangueira, ela me resgatou, aquele desfile me resgatou um lugar que para mim é importante, que é esse lugar de conexão com a nossa cultura, de orgulho de onde nós viemos, dessa pluralidade que nos forma e que é o nosso grande valor. O próprio filme Amazônia, que eu tinha acabado de lançar, é um filme que fala disso, fala desse valor dessas culturas ribeirinhas, dos nossos indígenas, dessas quase 250 línguas que nós
temos no país e que não reconhecemos nas nossas escolas, não reconhecemos, né, no nosso percurso de aprendizado formal do país, né? Até hoje a gente fala que o Brasil é um país que fala só uma língua. Então, tem uma parte enorme da nossa história, assim como a história dos africanos escravizados que foram trazidos para cá e que foi apagada, né, por queima de arquivos. Deixa bastante triste, né? E eu trabalho incansavelmente para ver se a gente consegue, de alguma forma, na nossa produção cultural, incluir de novo essas narrativas, trazer luz um pouco e também aprender com tudo isso, porque, de fato, isso é um grande privilégio. O trabalho que eu faço é um trabalho que eu aprendo muito, estou sempre aprendendo, né? E isso é realmente muito bacana. E ali eu vi um novo desafio, e eu gosto de desafios, né? Um desafio para aprender mais, para conhecer mais, para saber mais. Eu já vinha há muito tempo... A história das escolas de samba na minha vida começou com os meus pais, né? Que eles não participavam ativamente, mas assim, anualmente eu era levado pelos meus pais, principalmente pelo meu pai, para assistir os desfiles. Primeiro foi na Presidente Vargas, depois na Antônio Carlos, e já no Sambódromo, já era um momento que eu já era adolescente, e eu, por um período, eu não assisti a alguns desfiles, mas eu trabalhava já na área audiovisual e começava a fazer programas de linha educativa, e eu tinha bastante autonomia para decisão de pautas e tudo mais, e eu estava sempre incluindo o carnaval nas minhas pautas, quer dizer, principalmente os bastidores do carnaval. Foi quando eu comecei a descobrir os bastidores do carnaval. Essa descoberta me fascinou. E eu, então, tive a chance de conhecer pessoas incríveis nesse período todo que eu dirigi programas educacionais. Dona Zica, por exemplo, que deu uma entrevista belíssima falando num documentário que eu fiz sobre o Villa-Lobos, sobre a proximidade do Villa-Lobos com a Mangueira e com Cartola e toda essa troca cultural que existia, né, desse nosso universo também erudito, né, com o universo popular. Os nossos clássicos populares não deixam nada a desejar aos nossos clássicos eruditos. E nesse caminho eu encontrei também o Joãozinho 30, né, e pude acompanhar o trabalho no Barracão, Dona Ivone Lara. O carnaval sempre esteve presente na minha vida, né? E tudo isso me fez também escrever uma ficção chamada Alice, que junto com Eduardo Bogues, que é um amigo que é ator e diretor, em 2000, ele tinha uma câmera antiga Arri, de 1958, e umas latas de negativo 35mm. E eu tinha escrito essa história, Alice, que era um curta-metragem, e ela se passava nesse entorno do carnaval, e nós queríamos fazer as imagens que nós iríamos inserir na ficção. Então, no carnaval de 2000, que foi um carnaval histórico, né? Carnaval dessa virada do milênio, a gente entendeu que aquele ali era o momento que a gente precisava registrar, e ia ser bacana que o filme se passasse nesse momento. Então, nós fizemos essa parte documental, mas por circunstâncias da vida, né, por trabalhos e N coisas, a gente só veio a fazer realmente esse filme em 2008, quando nós convidamos a Malu Vale e o Ernesto Piccolo para protagonizarem essa história, que se passava no entorno do carnaval. E era o ponto central dessa narrativa, era essa obsessão em entrar na Sapucaí, né, daqueles excluídos, daqueles que estão ali naquele entorno e não tem como entrar. Então, antes do Sambódromo ser construído, era muito mais democrático para assistir os desfiles das escolas de samba. Era uma coisa que acontecia também na rua, de alguma forma. Então, a minha memória que eu tenho é de ser uma coisa muito mais popular, né? Hoje em dia, a gente vê que as próprias comunidades, muitas vezes, ficam excluídas dessa festa.
E toda a história do Alice se passava nessa concentração, né? E eu fico... que é para mim sempre, esse entorno do Sambódromo sempre me fascinou, porque é aquela área do Estácio, perto da Central do Brasil. É incrível, porque é um espetáculo de rara beleza e gera uma economia paralela para as famílias que abrem as suas casas uma vez por ano e transformam as suas casas em bares. E tem todo um universo que acontece ali nesse entorno, nessa preparação, que o público que vai ao Sambódromo desconhece, não sabe, e é belíssimo, né? Eu queria mostrar isso nesse filme. E, enfim, fizemos inclusive o filme nesse carnaval de 2008, nessa área do entorno. Foi uma experiência incrível. As pessoas todas que participaram e que não conheciam também esse universo ficaram fascinadas. Enfim, é inebriante toda essa força cultural que a gente vê nesse evento. E com a Alice, a Malu Vale ganhou a melhor atriz no Festival de Brasília. As escolas de samba têm um papel fenomenal, que vai muito além dos desfiles, né? É um trabalho contínuo, né, nas suas comunidades, é um trabalho de inserção, é um trabalho que você cria pontos de pertencimento e orgulho para essa comunidade, projeta essa comunidade no Brasil, na cidade, no mundo, né, através da televisão. Então, ela tem um papel muito maior do que esse desfile, né? E eu sempre até me ressenti um pouco das pessoas olharem para a escola de samba apenas com esse lugar que é só um pedaço dela, que é o desfile, que, claro, tem um enorme valor, mas é muito mais do que isso, né? É um lugar que trabalha a educação das pessoas, é um lugar que trabalha essa integração, né? E tudo isso pela alegria, por uma cultura que é uma cultura de festa, né? Uma cultura que transforma, não tem nada ligado à culpa, ela integra todas as coisas, ela tem a sua generosidade, ao mesmo tempo é um retrato do Brasil, né? É um retrato do Brasil com todas as suas mazelas também. Mas não há dúvida que que esse conflito ele é agregado a essa festa, né? E ele faz parte dela. E a escola de samba ela vem acompanhando toda essa transformação de costumes e vem refletindo o tempo que ela vem passando, né? Desde o seu surgimento até hoje. E a gente consegue ver isso claramente quando a gente principalmente faz um trabalho como esse que a gente fez agora, que eu estou tendo acesso também a vários arquivos diferentes, né? E pessoas estudiosos que contam desses vários momentos da escola de samba, e a gente vê como ela sempre foi um espelho dessa sociedade, né? Com a sua pluralidade, com seus antagonismos, né? As suas contradições. Isso é super rico para um documentarista, né? E é um grande tema. Eu acho que a escola de samba ela não vai se esgotar em 1 ou 1000 documentários, né? Ela é um tema que pode ser explorado eternamente nesse sentido. E voltando ao desfile da Mangueira de 2019, né? Ele também não era um evento único. Ele, na verdade, no ano anterior, o Jacques Vasconcelos, quando ele estava na Paraíso do Tuiuti, ele fez um desfile também belíssimo, né? Que ele trouxe aquele personagem do Vampirão, que ganhou as páginas de jornais e revistas do mundo inteiro. Essa repercussão falava desse lugar que o povo brasileiro percebia também de seus políticos, né? Do que estava acontecendo no país. E essa imagem, então, acabou atrelada àquele presidente que nós tivemos, que foi eleito a partir de um golpe, né, ou pelo menos de um impeachment extremamente suspeito. E eu acho que essa percepção ela estava ali naquela repercussão que ganhou no Brasil e no mundo, em consequência. Mas eu não sou um conhecedor do carnaval e eu sabia que eu precisava de ajuda para fazer até esse projeto.
e até saber com uma pessoa realmente que conhecesse melhor essa história, né, se essa ideia que eu estava ali despertando para ela, sobre esse imbricamento político do carnaval ao longo da história, se ela era procedente, né, ou se ela era mais uma coisa mais recente, pontual. E aí eu liguei para um amigo chamado Antônio Vieira, que é um grande ilustrador e que ele havia feito o mestrado na UERJ em Carnaval, e é uma pessoa que há muito tempo estuda e frequenta o Carnaval e sabe tudo sobre o universo das escolas de samba. Então eu liguei para o Antônio, perguntei a ele se ele achava que era uma ideia procedente, né, essa do documentário, eventualmente até de uma série de documentários, né, poderia ser, um longa ou uma série, ou ambos, como hoje em dia é um formato muito comum. E ele imediatamente me falou, claro, sim, é super interessante, é absolutamente procedente, acho que você deve fazer. E começou a me mandar uma série de matérias que faziam essa relação, textos, a me falar de vários personagens históricos e tudo mais, trazidos pelas escolas de samba. Enfim, ele me deu todo esse respaldo, né, para ver que valia a pena, né, a gente investir nessa, e o entusiasmo dele foi assim tão grande, né, que imediatamente eu acho que ali a gente já começou a formar a nossa equipe, né? E depois eu convidei Antônio para fazer a produção de conteúdo, né, e a pesquisa de personagens, o que ele fez brilhantemente bem. Depois a próxima pessoa que eu também convidei para a equipe foi a Marta Ferrares, que é uma amiga e diretora de produção de muitos anos e muito experiente. E a Marta também gostou muito da ideia, ficou super entusiasmada e já me passou vários telefones de pessoas possíveis que poderiam estar envolvidas nesse piloto que eu comecei já a gestar em fazer. Um piloto que pudesse ser uma peça de venda, né? Ou talvez um promo, que pudesse ser essa peça de venda do trabalho. E para isso eu precisava das produtoras e convidei então mais duas grandes amigas, que é a Fernanda Resnick e a Isabela Faia, que são produtoras da Três Tabelas, duas pessoas muito queridas e extremamente competentes e que eu confio a vida. Sim. Então eu falei, essas são minhas parceiras nesse trabalho. Elas também toparam. A Três Tabelas é uma empresa que eu também já namoro há muito tempo, porque tem trabalhos muito bacanas, tem pessoas, é feita por pessoas todas que eu gosto muito, artisticamente também. E então foi natural. A gente fez uma coprodução entre a Três Tabelas, Arpoador Filmes, que é a minha empresa, e aí partimos para esse piloto com essa equipe que também embarcou nesse trabalho, nesse primeiro momento de uma forma cooperativa. A gente traçou algumas metas e o carnaval já estava começando a ser preparado, o próximo carnaval, né? Porque ele começa 8 meses, né? 9 meses antes, né? Praticamente uma criança que nasce, e a gente precisava começar o trabalho, né? Precisava começar essa gravação. E eu estava um pouco angustiado com o fato de saber que o panorama político do país não estava nada favorável à captação, né? Muito menos a captação de um filme que tratava desse aspecto político das escolas de samba, mesmo não sendo partidário, né? Porque vamos entender que aqui a gente está falando dessa política, e eu, como uma pessoa que sempre tive nos meus filmes os aspectos humanistas, eu logo disse para o Antônio, quer dizer, me interessa muito fazer um filme que fale também dessa política de inserção, dessa política de ocupação dos espaços deixados vazios pela falta de políticas públicas, né? E
todo esse trabalho que traz as pessoas a vida pela escola de samba, né? Que dá uma profissão, que dá dignidade, que dá orgulho, né? Eu sempre me impressionei nos ensaios da Mangueira, assim, quando eu via as pessoas, inclusive as pessoas bastante idosas, né? O lugar do idoso na escola de samba é uma coisa incrível, né? É tão diferente porque não tem uma coisa de exclusão. Ele tá lá, tá vivo e mais do que vivo. E ele tem um conhecimento que ele passa para as próximas gerações que gostam e querem e recebem isso. Isso é muito bonito e eu acho que isso aí a gente precisava importar para muitas políticas públicas, né, do país, esse olhar, né, esse olhar de inclusão, esse olhar que fala, ok, vamos lá, vamos usar o que você tem como potência, porque o que você tem é você, enfim, vamos nos aceitar e vamos nos construir a partir daí. Eu acho que ia ser tudo tão mais fácil, né? E, ao mesmo tempo, todo esse universo que fala também dessas nossas necessidades, fala também de meio ambiente, ok, que as escolas de samba negociam, né, essa existência dela desde o princípio, mas a gente vê como num carnaval de 2019, que era um carnaval que estava sendo preparado sem recursos, né, como também quando existe esse espaço da liberdade, que às vezes o capital impede que ele exista, né, porque ele compromete, como acontecia nos anos 2000, né, nessa primeira década desse milênio, que o capital estava muito presente e os enredos estavam muito comprometidos, né? E em 2020, né, que a gente viveu um carnaval sob o comando de uma cidade, de um prefeito que negava, né, o valor desse evento, né, e que nunca conseguiu enxergar e ter uma visão realmente mais ampla, não só da questão mercadológica do carnaval, porque óbvio que o Rio de Janeiro e o Brasil, eles foram exportados para o mundo muito pelo carnaval. E a gente sabe disso e agora a gente pode inclusive falar disso, mas claramente vendo que, por exemplo, Getúlio Vargas soube perfeitamente aproveitar isso e dar esse lugar do carnaval no país, né? Das escolas de samba. E a gente vê que tantas décadas depois a gente regrediu, né? Como tem acontecido com tantas coisas e tantas políticas no país, esse olhar regressivo, né? Esse olhar de negação de conquistas, de valores, de coisas. Então, eu queria falar sobre isso. Para mim, isso é tão importante quanto as questões mais objetivas, políticas, de negociação da escola de samba. Ao mesmo tempo, num longa-metragem, a gente não consegue falar sobre tudo, né? A gente tem que fazer uma filtragem, né? Tem que escolher uma linha de pensamento, de raciocínio, e, ao mesmo tempo, um documentário ele tem essa característica, né? Às vezes você faz porque esse não é um documentário somente histórico. Eu acho que o embasamento histórico dele serve para justamente falar do papel atual das escolas de samba, né? Tão atual que nós ainda atualizamos com esse edital, nós conseguimos ainda fazer uma atualização desse lugar da escola de samba também para 2021, onde o carnaval não aconteceu, né? Parece que é a segunda vez apenas na história do carnaval que nós temos um ano onde o carnaval não acontece. Lá nos primórdios do carnaval, né? Lá no início da sua história, e a gente não sabe o que vai acontecer no próximo. Então, eu acho que a gente precisava fazer uma peça que fosse uma peça também poderosa dessa reflexão. Naquele momento, em 2019, nossa ideia de antagonismo era também uma ideia dessa política pública que estava acontecendo, né? Como é que a escola de samba estava dialogando com isso, como é que ela vinha se manifestando diante de toda essa falta de apoio, a falta de... como é que... Quer dizer, a gente viu que isso, de certa maneira, acaba, em alguns aspectos, até potencializando esse lugar de manifestação, de voz política das escolas de samba, né? Então, era importante a gente ter tudo isso no filme, né? Ter todos esses aspectos,
colocados de alguma forma. Mas, assim, é óbvio que também essa parada, né, e a pandemia nos fez também rever alguns aspectos do que ter no filme, né? E tem uma parte desse material que eu acho que ele ganhou realmente uma temporalidade específica e que já não, talvez nesse momento, não consiga falar com as pessoas. Essa problemática mudou completamente, ou pelo menos em termos, né? Quer dizer, o nosso antagonismo agora é um antagonismo circunstancial também dessa pandemia, além de todos os outros. Então, a gente está falando sobre essa sobrevivência do Carnaval das Escolas de Samba, né? De conseguir, mais uma vez, ultrapassar um momento tão difícil, né? E trazer essa volta de uma maneira gloriosa, que se estabeleça, né? Com mais reconhecimento e mais potência. Então, eu acho que esse filme ele tem essa possibilidade, né, de ser uma peça que ajude nessa reflexão, que ajude a parar, a aproveitar essa parada para pensar nesse futuro, né, fazer dessa circunstância triste que nós estamos vivendo, com tantas vidas perdidas e tanta omissão, a gente fazer disso um lugar que possa, no futuro, nos ajudar a viver melhor. Então, essa também é uma ideia política desse trabalho, né? É uma ideia que... Porque eu entendo que o político, ele é um político social também. Esse filme tem que ter esse lugar, de trazer esse lugar da política mais ampla. Então, por isso eu digo, ela não é um filme que fale, assim como o Carnaval, também não fala exatamente dessa política partidária, né? Ele fala dessa política de manifestação, né? De expressão de algo que se passa com as pessoas e que ali encontra uma porta, né? Um lugar de voz para essa população que, quando consegue ter liberdade para falar. Então, é sobre isso que também se trata o filme. E eu e o Antônio, então, fizemos o Antônio me trouxe uma lista de possibilidades com perfis de personagens e tudo mais. E nós fizemos essa escolha de prioridades daquele momento e partimos, então, para campo, trabalhamos juntos essas pautas, né? Ele sempre trazia as primeiras sugestões, eu dava os ajustes e a gente ia para campo. E o documentário é uma coisa viva. Então, assim, ao mesmo tempo que você planeja, você chega na hora, no campo, diante das situações, você vê que você precisa ter, às vezes, um outro olhar, mudar um pouco, se demover de algumas ideias que você tinha preconcebido e embarcar. Porque se você não embarca nessa coisa viva do documentário, ele acaba se tornando um penduricalho, né? Uma peça perdida, né? Então, se você quer que ele tenha esse lugar que fale na razão, na emoção, nos lugares plurais do ser humano, né? Você precisa estar aberto para ver o que está acontecendo quando você se depara com esse campo. E assim foi, a gente começou ia fazer apenas algumas poucas entrevistas para partir para a edição dessa peça reduzida, mas aí rolou um fenômeno, que eu não sei se tem a ver também com essa intuição, talvez nós todos, nossa equipe toda tenha intuído aquilo que estava por vir no ano seguinte, né? Porque começou-se um envolvimento incrível da equipe, né? Todo mundo tão ligado, assim, colocando, a gente fez isso dentro das brechas das vidas das pessoas, essas possibilidades de gravação para que não pudesse atrapalhar, já que era ainda uma ação cooperativa, né? Mas todo mundo chegava super motivado, dando ideias, ligado em tudo, né? E essa energia, ela foi, enfim, potencializando esse trabalho, né? E aí chegou uma hora que talvez a gente já tivesse até o número de entrevistas necessárias para fazer esse piloto, ou algum material para fazer. Então,
o que aconteceu foi que nós então decidimos um pouco não parar esse processo, porque parar significaria perder a oportunidade de pegar aquele barco daquele ano, daquele carnaval. E de alguma forma a gente de algum lugar tinha alguma consciência que aquele carnaval era único, né? E que a gente não podia perder. Então eu não sei, hoje eu agradeço a gente esse desejo que surgiu nas pessoas, né? E essa coisa que apareceu desse envolvimento das pessoas falarem não, vamos continuar a gravar. Então continuamos a gravar, né? E como eu tinha a câmera, um equipamento básico bom, né? E enfim, também depois o André, quando entrou o nosso diretor de fotografia, ele trouxe também o equipamento dele. Quer dizer, as pessoas foram se envolvendo. O Tinho também trouxe o equipamento dele de som, e eu alugava algumas outras coisas, e a Arpoador Filmes bancava um pouco essa pequena alimentação, essa estrutura mínima que é necessária para uma filmagem, né? Mínima não, na verdade é uma estrutura grande, mas eu digo, se você, pensando nesse lugar de emergência, ali era uma estrutura mínima. E, ao mesmo tempo, a gente tinha um carnaval que estava sendo feito da mesma forma, né? Sem nenhum subsídio público significativo, sem nada, realmente nenhum apoio. Então, eu acho que teve até uma certa identificação, né, desses processos, né, do nosso processo, feito na garra e no amor e no desejo total para conseguir fazer um produto bacana, e aquele carnaval que estava fazendo a mesma coisa, aquelas escolas de samba que envolviam tantas pessoas e que a gente gravava nos barracões e conversava com os carnavalescos e tudo mais, e via aquilo tudo sendo feito com aquela força, aquela potência, sem apoio praticamente, né? Então, até com antagonismos, quer dizer, isso foi uma coisa que talvez tenha criado uma força também para a gente seguir o nosso caminho dessa forma. E assim foi feito. Nós fomos aproveitando as locações dos barracões, dos bares que as pessoas frequentavam, às vezes da casa das pessoas. Tudo isso é informação num documentário, né? Quando a gente está com isso na tela, aquilo ali está te falando alguma coisa, né? Aquele lugar de onde a pessoa está te falando, daquele lugar de ação da pessoa. E eu entendo que, enfim, faz tudo parte, e tudo isso foi sendo cooptado. Então, quando a gente chegou no final de 2019, a gente já estava com um material bem significativo, um material que devia ter praticamente umas 25 externas, né? Que é bastante coisa. E aí nós continuamos ainda em 2020 até o Carnaval, porque inclusive coisas assim pessoas que pareciam inatingíveis, e quando a gente começou a falar, inicialmente eu e o Antônio, desejos que a gente tinha de fazer com pessoas, gravações que a gente achou que seriam dificílimas. Eu acho que essa nossa motivação fez com que essas pessoas abrissem suas portas, seus barracões, seus até sigilos, né? A gente conseguiu acompanhar toda a feitura do Carnaval do Paraíso do Tuiuti, assinamos os termos de sigilo e tudo mais, fizemos todo um acordo nesse sentido, e foi muito bacana, foi tudo muito bacana. Eu acho que eu aprendi muito, eu acho que a cada experiência dessa eu aprendo, e eu acho que também é importante a gente saber, quando a gente está fazendo um trabalho como esse. Eu me lembro sempre também quando eu fiz o trabalho do Arthur Bispo do Rosário, que foi já há muito tempo, mas que eu fiz também por motivação. Fui gravar a exposição do Bispo no Parque Lage, a primeira exposição individual, e gravando a exposição me apaixonei pela obra e resolvi conhecer mais. Eu e a minha parceira Helena da Rocha, na época, que era uma cineasta e psicanalista, que infelizmente já não está mais conosco aqui nesse plano. Nós fomos para a Colônia Juliano Moreira, decidimos ir para a Colônia Juliano Moreira, o hospital psiquiátrico, para conhecer melhor esse universo do Arthur Bispo do Rosário. E aí chegamos lá no momento que a cela dele ainda estava intacta, né? Só tinham sido retiradas as obras dessa exposição, e tinham obras que hoje em dia já muitas nem existem mais pelo material perecível que elas eram feitas, né? De madeira, papel, plástico.
plástico nem tão perecível, não é nada perecível, mas ok, madeira, papel. E, enfim, esse material que a gente acabou, depois dessa profunda pesquisa que durou 2 anos, um mergulho de 2 anos que nós fizemos de investimento próprio, de ir lá uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana ao longo desses 2 anos, para conhecer a obra, para conhecer a documentação, para ver os lugares, para ganhar o clima, para poder pensar que filme a gente... Então eu já tinha decidido fazer, né? Que filme a gente faria, enquanto isso tocando um pouco a captação do filme, e pensamos que até... E no final chegamos à conclusão que valia mais a pena a gente partir para um documentário ficcional com todo aquele embasamento que a gente tinha. E nós usamos esse material no filme, que foi feito dentro das instalações, dentro da colônia Juliana Moreira, na cela do bispo, com tudo original, com um cenário feito, quer dizer, organizado, né, pelo grande amigo e querido Hélio Aschbauer, né, um dos maiores cenógrafos que a gente já teve, e também, infelizmente, já não está por aqui. E, enfim, a gente foi um trabalho que foi se potencializando nesse lugar da pesquisa, do envolvimento. E eu acredito nisso, sabe? Eu acredito nisso. Eu vejo assim que, por mais que eu tenha passado... A gente faz trabalhos, às vezes, muito estruturados, outros, quer dizer... Eu acho que a paixão, ela é fundamental na nossa área. Se a gente não tem essa paixão, a gente não consegue fazer. Principalmente nas adversidades que o Brasil te propõe frequentemente, né? A cada década, por exemplo, esse do Bispo, como eu contei, é um trabalho muito antigo, e hoje em dia esse material, ele serviu para... eu cedi recentemente uma cópia desse material para restauração da obra, que hoje em dia é conhecida internacionalmente, e através desse material eles puderam conhecer trabalhos que não existem mais e restaurar outros que também já estavam bastante modificados ao longo desse tempo. Então, eu sei, cada coisa dessa me diz assim, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Apesar de tudo, vale a pena. E a gente faz trabalhos mais estruturados, trabalhos menos estruturados, trabalhos com grana no princípio, não? Mas tem que ter essa paixão. Eu acho que isso independe, entendeu? Num trabalho independente, então, você precisa ter identidade com aquilo, você precisa ter essa vontade de mover montanhas para conseguir fazer, entendeu? De convencer pessoas, de estar com pessoas, enfim, do seu lado, né? Junto com você. E o cinema é um trabalho coletivo, quer dizer, junto com você mesmo, porque no final, na tela, é um trabalho que é o trabalho de todo mundo que está ali, não é só o meu, né? A ideia pode ter partido aqui da minha cabeça, da mesa, ou de um olhar, ou de alguém, ou de alguma coisa, mas eu digo, no final, é um trabalho que é feito por pedacinhos de olhares, de possibilidades, de captação de cada pessoa em áreas diferentes, né? Em momentos diferentes. Agora, por exemplo, a gente mergulhou no primeiro corte. Eu usei esse momento da pandemia para poder fazer um mergulho profundo no material que tinha sido captado. Porque, assim, tem que se conhecer profundamente o material que você tem, entendeu? Isso é uma coisa fundamental para você entrar nesse processo de montagem, né? O montador também tem que conhecer esse material. Então, o montador, que é o Vinícius Nascimento, ele entrou no processo agora... nesse edital, né, que foi o momento que a gente entrou na finalização, mas ele fez um mergulho nesse material, conhecendo ele profundamente, a gente pôde ver, discutir. Eu sempre acompanho o primeiro corte, porque o primeiro corte ele é um corte que ele dá a cara de um documentário. Você tem um material que você pode pegar milhares de caminhos, né? Mas ali no primeiro corte você dá a cara. Então eu fiz um pré-roteiro, eu ajustei esse pré-roteiro, eu fiz o roteiro final do primeiro corte, sempre ali com o Vinícius, né? Criando também juntos e, enfim, nesse diálogo colaborativo que, poxa, eu tive a sorte nesse trabalho de ter de toda essa equipe maravilhosa que me acompanhou. Então, agora a gente chegou em mais essa etapa do trabalho, chegou no final do primeiro corte, com o apoio desse edital. Fizemos ainda algumas
gravações. Eu achei que era importante a gente registrar esse momento para dar esse ponto de vista de onde nós estamos vendo essa história, né? Está sendo vista de 2021, onde o Carnaval não aconteceu. Então, nós fizemos algumas gravações complementares, gravamos também o Sambódromo naquele momento muito particular, né? Aquela homenagem com luzes feita durante o Carnaval. E tudo isso vai estar nesse trabalho, que tem a participação de Luiz Antônio Simas, Fábio Fabato, Jaque Vasconcelos, Leandro Vieira, Rosa Magalhães e, enfim, de inúmeras outras pessoas, que eu não vou tentar citar todos, porque é uma lista grande, citei apenas alguns, e, enfim, uma lista grande e que a gente teve realmente a colaboração, as portas abertas, a força de muitas instituições. Então, o que eu posso dizer é que agora a gente, no final desse primeiro corte, a gente tem uma noção melhor dos arquivos que a gente vai poder precisar. Numa próxima etapa, a gente vai estar com a entrada desse pesquisador ou pesquisadora, né, que vai nos dar precisão dos valores desses arquivos de música, de imagem. A gente vai precisar fazer esse levantamento mais específico para a gente poder chegar na viabilização final do trabalho, dentro do que a gente conseguir ainda, e de parcerias também, né? Que esse trabalho, nesse processo também do isolamento, eu acabei realmente aí fazendo esse promo do trabalho, e a Fernanda e a Isabela fizeram pontes aqui com televisões estrangeiras, com negociações que estão em andamento e que parece que vão, em algum momento... A pandemia atrapalhou muita coisa, né? Muita coisa parou com a pandemia, mas agora essas coisas começam a andar com muito vapor e a gente espera conseguir lançar esse filme ainda até o final desse ano, ou antes do Carnaval de 2022, e que ele seja realmente uma peça útil para que a gente possa pensar melhor tudo isso que aconteceu nesse momento e tudo que já vinha acontecendo. E a magnitude dessa festa, né? Desse evento que, sem dúvida, é uma das grandes manifestações culturais, colaborativas, né, coletivas do Brasil. E do mundo, talvez do mundo, porque envolvem tantas coisas. Então assistam o documentário, porque vocês vão... quem não conhece, né, quem não é desse universo, vai poder... E quem também vai poder parar para pensar, né, junto com as pessoas que estão aí pensando tudo isso. E quem não conhece vai conhecer a amplitude dessa manifestação, né, e a importância dela para todos nós. Então eu espero que eu tenha, enfim, dado algumas informações que tenha atraído vocês a depois assistir o nosso trabalho. E eu quero agradecer aqui a audiência e desejar que a gente se reveja em breve, ok? Muito obrigado, eu fico por aqui com esse podcast e até a próxima.